todos, sejam muito bem-vindos à nossa cadeira de Direito Romano. Vamos aqui começar uma nova jornada e neste episódio 1 vamos falar sobre o Direito Romano como origem do nosso jurídico. Sejam então muito bem-vindos ao Direito Romano, a disciplina que nos vai basicamente mostrar que nós não inventamos nada de novo nos últimos 2000 anos e que o nosso Código Civil é, na verdade, um livro de bolso das soluções romanas. A grande questão que aqui colocamos é o que é que afinal é o Direito Romano? E a resposta simplista, e eu direi já incompleta, é que o direito romano é o que vigorou em Roma, aquela cidade-estado, depois império, desde a sua fundação em 753 a.C. até à morte de Justiniano em 565 d.C., ou então até à queda de Constantinopla em 1453 d.C. E esta é a definição cronológica e geográfica. Mas, se querem uma dica para o exame, esta definição está correta, mas é insuficiente. E, portanto, a resposta mais aprofundada e mais correta seria a de que o direito romano é muito mais do que leis antigas. É, na verdade, o conjunto de regras e de instituições jurídicas que se aplicaram em Roma e que depois, posteriormente, influenciaram a gênese, o desenvolvimento e a consolidação da cultura jurídica ocidental. Por isso, agora com uma pitadinha de humor, o direito romano não é só a árvore que deu os frutos, é basicamente o solo, as raízes e as sementes de onde nasceu todo o direito europeu continental, de onde nasceu a família da Civil Law. Para capturarmos toda a riqueza do direito romano, temos que entender que ele tem três sentidos que coexistem. Em primeiro lugar, tem um sentido histórico ou cronológico, o quid facti, que é o onde e o quando, e, portanto, é o direito da cidade de Roma e do seu império. Tem limites temporais clássicos que vão desde a fundação de Roma, em 753 a.C., até ao fim do reinado de Justiniano, em 565 d.C., que é o imperador que nos deixou o Corpus Iuris Civilis, o Manual de Direito Romano. Este período é vasto e o direito romano mudou imenso. O direito do tempo de Júlio César é muito diferente do direito justiniano. Depois temos um sentido dogmático, que é o quid iuris, o conteúdo. Portanto, aqui é o conjunto de categorias, de conceitos e de classificações que foram criadas ou aperfeiçoadas pelos jurisconsultos romanos, os prudentes. Como exemplos para decorarmos temos conceitos como pessoa, propriedade, obrigação, contrato, tutela, uso capião. E qual é a importância? É que os romanos não nos deram apenas leis, eles deram-nos a ferramenta de trabalho. Deram-nos o vocabulário técnico e também o modo de pensar que usamos hoje ainda no nosso direito civil. E depois ainda temos um terceiro sentido, que é o sentido atual ou receptivo, o quid udi, que é a herança. Portanto, é a tradição romanística ou direito romano na sua permanência e vigência histórica para lá do fim do Império. O que é que isto é? Basicamente é o modo como o direito romano foi recebido, interpretado, adaptado e aplicado nos sistemas jurídicos europeus, incluindo o nosso, através do direito comum, o ius commune, na Idade Média e depois na Idade Moderna. Portanto, quando nós estudamos o direito romano, estamos a estudar o fundamento do nosso próprio sistema jurídico. E isto faz do direito romano uma disciplina não só histórica, mas profundamente atual e fundamental. Depois de definirmos o que é o direito romano, temos de perceber a sua estrutura elementar, que é a regra jurídica, ou regula iuris. Portanto, em termos de conceito prático, a regra jurídica é a expressão verbal ou escrita de um critério de decisão ou de organização social. É basicamente o comando que traduz a solução justa encontrada pelos juristas, pelos prudentes ou pelo legislador. Temos então aqui uma pequena analogia que nós podemos fazer com a estrada. Se o direito é o mapa da convivência social, a regra jurídica é o sinal de trânsito. Portanto, ela orienta, proíbe ou permite, garantindo que o tráfego social se move com ordem. Portanto, qual é a relação com a justificação? A regra jurídica não é um comando arbitrário. Ela é uma proposição normativa, isto é, que estabelece deveres e direitos, que se funda numa justificação, o porquê da regra, e visa um fim, o para quê. Para os romanos, e para a nossa doutrina, a regra jurídica não é apenas o texto seco da lei, mas sim a solução de um problema prático, ou seja, um ius, o que é justo, ou a própria solução. As regras jurídicas, tanto em Roma quanto no nosso direito moderno,
possuem características essenciais que as distinguem de outras regras sociais, como as morais, religiosas, de cortesia. Em primeiro lugar, a questão da imperatividade, portanto, a questão da força de comando, em que a regra jurídica ordena ou proíbe um comportamento. Por exemplo, é proibido matar. Ou seja, o seu conteúdo é, na verdade, um comando. E nós distinguimos, então, as regras que são preceptivas, que são aquelas regras que nos ordenam fazer algo, por exemplo, a regra que nos ordena pagar impostos, das regras proibitivas, que são aquelas que nos proíbem de fazer algo. Por exemplo, é proibido furtar. Depois temos a característica da coercibilidade, que é a questão da força do Estado. Esta é a característica mais distintiva, portanto, a regra jurídica é suscetível de aplicação pela força, pelo nosso Estado, em caso de violação. Temos aqui a questão da coerção, que é esta potencialidade da força, ou seja, a regra é válida e jurídica, mesmo que a coação não se aplique de imediato. Temos então este instrumento, que é a coercibilidade, que exige que o ordenamento jurídico preveja sanções que podem ser penais, civis ou administrativas e mecanismos de execução para impor o seu cumprimento. Por exemplo, a intervenção de um juiz ou a intervenção da polícia, entre outros. E depois ainda temos a característica da abstração e da generalidade, portanto, a questão aqui do alcance da regra. Por um lado, ela tem que ter generalidade, portanto, a regra destina-se a uma pluralidade indeterminada de sujeitos, por exemplo, quem matar e não o Caio que está aqui na sala. E abstração, ou seja, a regra aplica-se a uma pluralidade indeterminada de situações. Por exemplo, qualquer contrato de compra e venda e não o contrato que celebrei hoje de manhã. E isto é bastante importante porque esta característica garante a igualdade perante a lei e também a segurança jurídica, porque se a lei fosse feita caso a caso, acabaria por ser arbitrária. Para os romanos, especialmente para os jurisconsultos, que era a grande fonte do direito romano clássico, a regula iuris tinha um sentido mais nobre. Era uma questão de síntese e conclusão. Portanto, temos uma definição bastante célere de Paulus, em que o jurisconsulto Paulus definiu a regula como aquilo que descreve brevemente a coisa que é. Est enim regula quod rem quas est breviter enarat. Portanto, temos aqui uma inversão romano-continental. No nosso direito continental, a regra, a lei, é a fonte que dá a solução ao caso. Temos um raciocínio dedutivo, regra para o caso. Em Roma, no direito clássico, a regra era a conclusão que se extraía das soluções encontradas para vários casos práticos. Portanto, tínhamos um raciocínio indutivo, tínhamos casos que depois geravam uma regra. E, portanto, a regra jurídica romana era menos um comando genérico e abstrato e mais uma formulação sintética da experiência jurídica. E isto explica porque é que o direito romano clássico era tão casuístico e prático e não necessitava de grandes códigos sistemáticos. Depois de caracterizarmos a regra jurídica, chegamos a uma distinção fundamental no direito romano e que nos ajuda a entender o nosso direito moderno, que é a diferença entre a regra jurídica, a regula iuris, e a norma legal, a lex ou lei em sentido estrito. E esta diferença reside essencialmente na fonte de produção e na natureza da força que lhes é inerente. Portanto, pensem na regra jurídica como uma conclusão científica e na norma legal como um comando político. Portanto, qual é que era a natureza da regula iuris? A regra jurídica, sobretudo no período clássico de Roma, era essencialmente uma síntese descritiva e indutiva. Ela era a conclusão sintética que os jurisconsultos prudentes extraíam da análise e resolução de vários casos práticos, do casuísmo. E, portanto, a sua força residia na autoridade científica e no prestígio do jurista, não propriamente no poder coercivo do Estado. Já a norma legal, a lex, é o comando abstrato e geral emanado da vontade do órgão soberano, portanto da Assembleia Popular, do Senado ou mais tarde do próprio imperador. E a sua força reside na vontade política e na coercibilidade estatal. É o Estado a ordenar ou a proibir algo, independentemente da interpretatio prudentium. E aqui o raciocínio é invertido, porque enquanto a regra consiste em casos que nos levam a uma conclusão, a norma legal é um comando que nos leva aos casos. Portanto, é o raciocínio dedutivo do nosso direito moderno. Temos então, na regra jurídica, a origem que vem da jurisprudência, da ciência jurídica,
e, na norma, a origem que vem do poder político do legislador soberano. Em termos de sentido, a regra jurídica tem um sentido descritivo e conclusivo, que é o ius, e a norma legal um sentido perceptivo, comandante, que é o lex. E em termos de foco, a regra jurídica tem uma solução justa, que seja mais flexível, e a norma legal tem como foco o comando coercivo, que seja mais rígido. E, portanto, a regra jurídica no direito romano clássico era mais importante que a lei na definição do direito privado. A lei tendia a intervir em áreas de direito público. Depois, com a decadência da jurisprudência na era pós-clássica, a norma legal, que era a vontade do imperador, acabou por absorver e por dominar a regra, levando-nos ao sistema que conhecemos hoje. E chegamos assim ao final do nosso primeiro episódio de Direito Romano. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e efetivamente que tenha dado para perceber. Se tiver alguma questão, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais ou através dos comentários. No próximo episódio vamos continuar a falar aqui desta temática do direito romano como origem do nosso jurídico, mas vamos falar mais especificamente em 3 novos temas, portanto, do direito romano e da ciência do direito, da regra jurídica e a regra religiosa, portanto, do ius e da fas, e também do conceito de ius e o formalismo jurídico romano. Até lá, continuação de um ótimo semestre e obrigada!